Então, gente, hoje a gente vai dar seguimento à sessão de neuroradiologia, com um tema que já foi iniciado 2 semanas atrás pelo Leandro, que são as doenças neurometabólicas hereditárias, agora com a parte 2. É um assunto muito extenso, é um assunto muito até complexo, que engloba muitas doenças, a gente poderia passar aulas falando, né, envolve as leucodistrofias, leucocefalopatias, os erros natos do metabolismo. Então, assim, é um assunto extenso e complexo, e é importante a gente retomar alguns assuntos e alguns conceitos que o Leandro já falou na aula passada, só para a gente pegar o ritmo e entender essas outras doenças que vão ser abordadas hoje. Então, o nome as leucodistrofias, leucocefalopatias são um assunto tão complexo que sua complexidade já começa no nome, né, nos conceitos. E aí, relembrando o que já foi falado, as leucocefalopatias são todas as doenças que afetam a substância branca cerebral, independentemente da sua etiologia, enquanto as leucodistrofias são as desordens geneticamente determinadas que acometem predominantemente a substância branca. Então, as leucodistrofias fazem parte de um grupo maior das leucoencefalopatias. E aí, o Leandro também falou na aula passada, ele trouxe esses conceitos, né, que é até do artigo da Marge van der Napp, de 2017, que ela traz as doenças em desordens da mielina, astrocitopatias, leucoaxonopatias, microgliopatias e leucovasculopatias. Lembrando que as desordens da mielina, elas consistem em hipomielinização, retardo da mielinização, desmielinização com I e desmielinização. Esses conceitos são muito importantes e hoje a gente vai trazer uma abordagem um pouco mais diferente, não com base na estrutura acometida, digamos assim, mas com base no padrão de imagem. Mas ainda a gente tem que relembrar esses conceitos, né, da mielinização. A substância branca não mielinizada, ela tem um TR longo em T1 e T2. À medida que a mielinização vai acontecendo, vai havendo um encurtamento do T1 devido ao aumento do conteúdo lipídico e um encurtamento também de T2 devido à redução do conteúdo hídrico. Então, é importante a gente lembrar que a substância branca, ela não deve ter esse hipersinal mais de moderado a alto em T2 acima de 1 ano e meio a 2 anos. E aí, para falar de hipomielinização, né, a gente teria essa alteração na substância branca, nessa faixa etária. Lembrando que no T1, ela pode ter um hipo, iso ou leve hipersinal, porém sempre tendendo ao isosinal. A substância branca, ela vai ter um moderado hipersinal em T2, na hipomielinização, diferentemente das desmielinizações, que ele vai ter um sinal um pouco mais alto em T2. E ele é um cérebro como se fosse o cérebro normal de uma criança mais nova. Então, vai ser uma criança de 8 anos, de 13 anos, com um cérebro como se fosse de um recém-nascido ou até mesmo de um feto. Né? E aí a gente, para relembrar essas estruturas, não daria tempo na aula de hoje, mas lembrando que tem o Atlas, que a gente pode consultar. O site também já foi exposto na aula passada. E é sempre importante, quando a gente está avaliando a ressonância de uma criança, de um bebê, principalmente se houver suspeita, a gente lembrar de comparar com o Atlas. Então, como eu já falei, o que diferencia a hipomielinização das outras leucodistrofias é que o sinal ele é um pouco mais moderado, enquanto nas leucodistrofias ele é um hipersinal em T2, e no T1 tende a um iso, enquanto tem um hipossinal nas outras leucodistrofias e leucocefalopatias. Importante esse conceito, né? Hipomielinização permanente e mielinização atrasada. A hipomielinização permanente, normalmente, ela necessita de uma intervenção médica, enquanto a mielinização atrasada, ou o retardo da mielinização, ele pode ser uma condição visualizada até mesmo em pacientes saudáveis, lembrando que a mielinização está associada ao estado nutricional do paciente, por exemplo, entre outros fatores que podem influenciar, mas que a mielinização atrasada, ela normalmente não vai precisar de alguma intervenção, apenas ela vai normalizando com o tempo. É importante a gente lembrar também que a gente deve ter cautela ao avaliar pacientes com menos de 1 ano, tanto porque esses pacientes têm pouca mielina, como também porque essa mielina é menos compactada. Então, vai dificultar se a gente dizer se está ou não atrasado, se está ou não hipomielinizado. Então, esse conceito de mielinização atrasada a gente vai usar em crianças com mais de 1 ano,
desde que ela tenha 2 ressonâncias com intervalo de pelo menos 6 meses, sendo que nessa ressonância a gente não observa uma evolução da mielinização. E aí, como eu falei, hoje a gente vai abordar de acordo com os padrões de imagem. Então, a gente vai determinar o predomínio do envolvimento, se é uma doença que ela afeta primariamente a substância branca ou primariamente a substância cinzenta, lembrando que ela vai afetar a substância branca, pode afetar a substância cinzenta. Sendo da substância branca, a gente vai definir se é uma hipomielinização ou uma desmielinização. Então, a hipomielinização ele tem esse aspecto de cérebro de uma criança mais jovem, enquanto a desmielinização ela vai ter aqueles outros achados que a gente já falou. E se a gente determinar que é uma hipomielinização, que é esse aspecto aqui dessa imagem que eu coloquei, a gente chega na primeira doença, que é o protótipo das doenças hipomielinisantes, que é a doença de Pelizaeus. Então, a doença de Pelizaeus, ela é a condição hipomielinizante mais comum, ligada ao X, né, a variante patogênica do gene PLP1, e o paciente, além da hipomielinização difusa, ele vai ter um afilamento do corpo caloso, né, uma hipoplasia acentuada do corpo caloso, como a gente consegue ver nessa imagem aqui no sagital, vai ter uma atrofia cerebral, pode ter também um envolvimento do tronco e dos tratos córtico-espinhais, lembrando que esse achado está relacionado a um pior prognóstico, e essa doença, dentre muitas outras que a gente vai falar mais adiante, ele pode ter esse aspecto de preservação do sinal perivenular, né, que a gente vê aqui como umas estrias, com um sinal um pouco mais baixo, dando essa aparência tigroide. A próxima doença hipomielinizante que a gente vai falar é a síndrome 4H, que tem esse nome por conta dos 4Hs que tem nos seus achados, né, que é a hipomielinização, o hipogonadismo hipogonadotrófico e a hipodontia. É uma doença autossômica recessiva. Ele tem esse padrão de hipomielinização difusa, mas a gente observa que em locais específicos, como as radiações ópticas, a mielina está preservada. Ele também pode ter esse hipossinal, que a gente consegue ver aqui, T2 no aspecto ventrolateral dos tálamos, atrofia cerebelar, também aqui como a gente viu nessas duas imagens, e de baixo, e também o afilamento do corpo caloso, que a gente consegue observar aqui também. Outra doença hipomielinizante é o HABC, que como o próprio nome já diz, né, é hipomielinização com atrofia dos núcleos da base e cerebelo, é uma doença autossômica dominante, o espectro fenotípico mais grave das tubulinopatias, e o que a gente pode observar, como o nome já diz, é a atrofia dos núcleos da base e do cerebelo. Então, aqui a gente tem o mesmo paciente, esse aqui seria um exame mais inicial, e aqui alguns anos depois. E aqui nesse primeiro exame a gente já vê que tem uma atrofia dos núcleos da base, notadamente do putamen, e também aqui no sagital a gente vê uma atrofia do cerebelo, sendo que anos depois a gente vê que houve uma piora, né? Aqui nessa imagem o putamen está muito mais atrofiado e o cerebelo também muito mais atrofiado. E a próxima doença que a gente vai falar, a síndrome de Cockayne, a imagem é importante nessa doença, né? Então tem que ter uma imagem sugestiva, mais um nanismo caquético, que vão falar a favor. É um distúrbio autossômico recessivo, tem uma atrofia da substância branca supra- e infratentorial, e essas calcificações dos núcleos da base, podendo envolver também núcleos denteados, substância branca subcortical, então a gente tem aqui calcificações de núcleos da base, nessa imagem aqui, núcleos denteados, e essa aqui da substância branca subcortical, que ele chama como se fosse calcificações no fundo dos sulcos. Aqui também uma imagem de ressonância magnética, só mostrando também a hipomielinização e essa calcificação. E é importante a gente lembrar que, dentre as hipomielinizantes, essa foi a única que eu falei de calcificação. Então, ela diferencia das outras hipomielinizantes por conta dessas calcificações. E também lembrar que ela pode mimetizar infecções congênitas, como a infecção pelo citomegalovírus, justamente por conta desses achados. E aí, seguindo o nosso raciocínio, pensando ainda em alterações primárias da substância branca, mas agora com padrão de desmielinização, é importante a gente falar
do local mais acometido, né? Então, se ele é subcortical, acomete mais a substância branca periventricular, é um acometimento difuso, predomina nas regiões frontais ou paretooccipitais. E aqui só um esquema para a gente tentar entender, né? Mas é bem autoexplicativo, como o nome já diz. Então, subcortical acometeria mais as regiões subcorticais, periventricular, mais periventricular ou peritrigonal. Acometimento difuso, também não tenho o que explicar. Frontal, quando tem um gradiente anterior, e paretooccipital, um gradiente mais posterior. Além disso, né, como já falei, além de dizer se ele é frontal, paretooccipital, periventricular, é importante a gente falar desse gradiente, né, anterior, posterior, ou ambos, e lembrar que por serem desordens neurometabólicas, geralmente é bilateral. E aí também lembrar, dentre os padrões, esse padrão tigroide, que a gente já falou, e que vai falar também aí mais para frente, em outras doenças, mas que seria a desmielinização com preservação de algumas fibras perivenulares. Então, aqui só para a gente olhar depois, né, não é nenhuma tabela, né, esse esquema mostrando o local de acometimento e as doenças que se enquadram em cada local. E aí, agora a gente vai começar a falar sobre cada uma delas, né? A doença de Canavan é uma doença que cursa com macrocefalia progressiva. Inicialmente, o padrão de acometimento é subcortical, mas à medida que vai avançando, vai se tornando difuso. Acomete os tálamos, globos pálidos, mas costuma poupar corpo caloso, putama, encaldado. Pode cursar também com ventriculomegalia, como a gente consegue ver. Na espectroscopia, tem o aumento do NAA e, consequentemente, da relação NAA-creatina. Isso pode ser questão de prova, então, os artigos e os livros, eles trazem essa mnemônica só para a gente decorar. Então, Canavan não se escreve assim, mas só para a gente lembrar que pode ter um aumento do NAA, porque isso pode ser questão de prova. E lembrando que a substância branca acometida, ela pode ter restrição à difusão. Uma outra doença também de acometimento mais subcortical da substância branca seria ácido hidroxiglutárico tipo 2, é uma doença autossômica recessiva, tem um gradiente anteroposterior, cursa com alterações de sinais nos núcleos da base, acometimento também, como a gente pode ver nessa imagem, dos núcleos denteados, pode haver atrofia do verme cerebelar, e na espectroscopia pode haver diminuição dos picos de NA e colina e o aumento do mioinositol. Lembrando, são muitas doenças, a gente não conseguiria falar de todas, mas lembrar que a L2, ela faz o diagnóstico diferencial com Clear Insight. Seria um aspecto de imagem semelhante. Ainda no acometimento subcortical, a gente tem a doença de Menks, que é uma herança recessiva ligada ao X. O que fala mais, assim, a favor, que seria mais patognomônico, digamos assim, dessa doença, seria essa tortuosidade vascular intracraniana, como a gente consegue observar nessa imagem. Além disso, ele vai ter alterações ósseas, né, esses ossos vormianos aqui, intrasuturais, né, pode ter aumento do diâmetro biparietal, essas coleções subdurais, aqui também é uma área de cefalomalácia, né, essas coleções subdurais bilaterais, elas entram naquele diferencial, principalmente no paciente que chega na emergência, de traumas não acidentais, então sempre, né, lembrar também, e o hipersinal nos núcleos da base. A próxima doença, agora com padrão mais periventricular, seria a leucodistrofia metacromática, uma doença autossômica recessiva. Ela também, né, tem aquele padrão tigroide que a gente já falou, com a preservação dos espaços perivenulares. Também é bem característico a restrição à difusão na doença, na substância branca doente. E pode haver também um realce dos nervos cranianos, como a gente observa nessa imagem, terceiro e quinto par. E aqui mostrando mesmo o acometimento periventricular. Doença de Crabbe. Doença de Crabbe também é um acometimento mais periventricular, é uma doença autossômica recessiva, cursa com macrocrania, predominantemente periventricular, mas em alguns casos pode ser mais paretooccipital, pode acometer os tratos córtico-espinhais, que é a substância branca cerebelar,
a gente consegue visualizar aqui. Pode haver o realce e alargamento dos nervos ópticos. Nessa imagem a gente vê um realce com alargamento do nervo óptico esquerdo. É um dos diferenciais da condição de tálamos hiperdensos na tomografia e também pode acabar cursando com o padrão tigroide. As mucopolissacaridoses, né, são inúmeras doenças lisossomais, mas o que é mais importante, que mais característico de todas elas, são esses espaços perivasculares alargados. Então, a gente consegue observar aqui, né, chama muita atenção nessas imagens, o espaço perivascular alargado. Pode haver também uma alteração na substância branca mais peritrigonal, ventriculomegalia, e uma proliferação desse tecido, né, que fica situado aqui, que pode até levar à estenose do canal cervical. Além disso, né, a gente vai ver macrocefalia, celenjota, espessamento cortical da tábua óssea. Na síndrome de Labrune, a síndrome de Labrune também tem um acometimento mais periventricular. Ela é conhecida como leucocefalopatia com calcificações e cistos, justamente porque é bem característico, né, dessa doença, tanto essas calcificações que a gente consegue ver aqui nas imagens de baixo, nos núcleos da base, mas também podem acometer substância branca, cerebelar e cerebral. E esses cistos, né, os cistos normalmente são no centro semiovais, cerebelos, núcleos da base, tronco, esse aqui era no tálamo esquerdo. E esses cistos, eles podem apresentar realce parietal. Então, toda vez que a gente tiver cistos e calcificações, lembrar de Labrune. Agora falando, né, das doenças que acometem difusamente a substância branca, a gente tem a doença da substância branca evanescente, ou vanishing white matter. Ela é uma doença autossômica recessiva, a gente tem esse acometimento difuso da substância branca, que com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais com um sinal semelhante ao líquor, em todas as sequências. Então, aqui a gente vê, né, que tem alteração da substância branca, mas que no flare, nesses locais aqui específicos, ele está também com um sinal semelhante ao do líquor. Então, a gente vê que vai havendo uma cavitação da substância branca, né, que os artigos livres costumam chamar de alterações císticas, mas, na verdade, é uma cavitação da substância branca, e aí a gente fica vendo essas estrias radiadas aqui, que é característico. Pode haver atrofia cerebelar, pode acometer também os núcleos denteados, e lembrar no Vanishing White Matter que o paciente vem bem, né, e de repente ele passa por um estresse metabólico, seja febre ou um trauma mesmo que leve, uma infecção, cirurgia, e a partir daí desse gatilho vai haver um início mais progressivo, né, dos sintomas e dos achados. A leucocefalopatia megalencefálica com cistos subcorticais, uma doença autossômica recessiva, como o nome já fala, né? Ela cursa com megalencefalia, tem o hipersinal difuso em T2 e flare, incluindo as fibras em U. A gente vai ver que algumas doenças costumam poupar as fibras em U. E, como o nome já diz, né, ela apresenta cistos subcorticais bilaterais, notadamente, né, nos polos temporais, ou seja, essas regiões temporais anteriores, e também nas regiões frontotemporais. Então, quando tiver megalencefalia com cistos, a gente sempre tem que lembrar, né, da leucocefalopatia megalencefálica. A doença de Alexander é uma doença autossômica dominante, né, relacionada à variante patogênica do gene GFAP. Ela cursa também com macrocrania, ela tem esse acometimento mais frontal, pode apresentar essa região linear periventricular de sinal preservado, pode haver envolvimento dos núcleos da base, tálamos, aqui nas regiões periventriculares, adjacente aos cornos anteriores dos ventrículos laterais, pode haver formação dessas formações císticas, que podem ter realce ao meio de contraste, e aí esse realce periventricular ali anterior, ele é conhecido como sinal da orelha de coelho, e ele também fala bastante a favor da doença de Alexander. Então, a doença de Alexander seria um acometimento frontal,
pode envolver também núcleos da base e tálamos, e esse realce adjacente à porção anterior, às cordas anteriores dos ventrículos laterais, chamado de sinal da orelha de coelho. Síndrome de Aicardi-Goutieres, ela geralmente é autossômica recessiva, mas também está ligada a várias variantes patogênicas. Ele tem um acometimento frontotemporal, mas à medida que vai progredindo pode se tornar difuso. Está relacionado, diferentemente das outras, à microcefalia. A gente vai ter calcificações, núcleos da base, substância branca, mas predominantemente putaminais. Ele cursa também com atrofia cerebral, atrofia do tronco. Aqui a gente vê na ponte alguns espaços perivasculares alargados. E está relacionado a arteriopatias, que envolvem desde aneurismas, estenoses, até o padrão moia-moia. Agora, acometimento pareto-occipital, né, seria a adrenoleucodistrofia ligada ao X, está relacionada a mutações do gene ABCD1. Como eu já falei, né, ela é um acometimento mais pareto-occipital, e pegando aqui também o esplênio do corpo caloso. Ela pode acometer os tratos córtico-espinhais, ele costuma poupar as fibras em U, como a gente consegue ver aqui apontado pela seta azul, aqui mostrando o acometimento dos tratos córtico-espinhais. E o que é mais característico dessa doença, né, é o realce, delimitando as 3 zonas de Schomburg, que seria essa zona mais externa, apontada pelas setas pretas, que seria uma área de edema vasogênico. Aqui, mais central, o realce, que seria a substância branca doente, né, que estaria realçando. E aqui, mais internamente, uma área de gliose. Então, esse padrão de realce, delimitando as 3 zonas de Schomburg, seria bem característico da adrenoleucodistrofia ligada ao X. Outra doença com acometimento pareto-occipital seria a doença de Niemann-Pick tipo C, que é um distúrbio autossômico recessivo, que cursa com atrofia cerebral e cerebelar. A gente consegue visualizar aqui, né, um cérebro mais atrófico, cerebelo também um pouco mais atrófico, com alargamento dos sulcos entre as folias. Atrofia hipocampal, como a gente vê nesse caso, e pode ter uma redução da relação mesencéfalo-ponte, mas não tanto quanto a gente observa na PSP. Pronto, e aí agora pensando em doenças que também acometem a substância branca, mas tem um acometimento primário da substância cinzenta, a gente vai falar da lipofucinose, inicialmente lipofucinose seróide neuronal, a doença neurodegenerativa mais comum na infância. Ele tem alteração sim na substância branca, né, mas ele também tem alteração de sinal no tálamo, e hematrofia cerebral e cerebelar. Então, a gente vê aqui um cérebro também bem atrófico, cerebelo bem atrófico, e essa alteração de sinal significativa nos tálamos. A gangliosidose, GM1, GM2, são doenças lisossomais, eles têm o padrão de imagem semelhante, né? Eles também cursam com alteração de sinal nos tálamos, nos núcleos da base, mas também tem alteração de sinal na substância branca, pode ter macrocefalia, então a gente vê aqui gânglios da base alterados, tálamos alterados, e na GM1 ele tem esse achado que é bem sugestivo também. A gente vê aqui no aspecto posterior dos tálamos uma atrofia e uma área de hipersinal, que nas sequências gradiente eco, a gente vê nesse hipossinal, esse marcado hipossinal. Então, isso aqui a gente acha na GM1. Lembrar também da hiperglicenemia não cetótica. Ela, como a gente pode ver nessa primeira imagem, ela cursa com agenesia do corpo caloso, pode ter lesão na cápsula interna, ponte, pode restringir a difusão. E na espectroscopia, aqui no 3,5, a gente vai ver um pico de glicina. A doença da urina em xarope de bordo, né, ela tem esse nome porque o paciente fica com uma urina com cheiro bastante adocicado, um cheiro caramelado, remetendo ao xarope de bordo, né, que é muito utilizado no Canadá. E o aspecto de imagem, o achado de imagem mais importante nesses casos são a restrição à difusão
nos tálamos, a gente consegue ver aqui restante de difuso nos tálamos, mesencéfalo, ponte, substância branca cerebelar. E na espectroscopia, a gente vai ver um pico dos aminoácidos de cadeia ramificada. A acidose glutárica tipo 1 seria um defeito do metabolismo intermediário, deficiência da glutário coenzima A deshidrogenase, e a gente vai ter nesses casos uma hipoplasia das regiões operculares, insulares, com alargamento dos espaços licóricos, principalmente frontotemporais, e aí ele fica com essa fissura silviana quadrada, que ele chama fissura silviana quadrada por causa desse aspecto, dessa morfologia. E a gente vai ter também alteração nos núcleos da base, principalmente nos putantes. Eu trouxe essas outras duas doenças, eu não classifiquei, né, como nas outras, eu trouxe ela em outras, porque elas são doenças, eu escrevi errado aqui, mas seria stroke-like, né? E aí, tanto no MELAS, né, como na próxima doença que a gente vai falar, ela teria esses infartos agudos e crônicos, calcificações nos núcleos da base, atrofia. Na espectroscopia vai ter um pico de lactato, acho que eu coloquei aqui também, vai ter um pico de lactato. E o que é interessante nesses casos, né, esse paciente, ele tinha essa alteração cortical, com restrição à difusão, uma perfusão aumentada aqui na região occipital direita. E se a gente observar, aqui na anjo, ele tem um engurgitamento da artéria cerebral posterior direita e um aumento do número de vasos, né, à direita também, que a gente até consegue observar aqui também. E esse paciente, ele fez um exame 6 meses depois, não se observava praticamente mais nenhuma alteração nesses locais, só que, ao contrário dessa imagem, havia o engurgitamento da artéria cerebral posterior esquerda e um aumento do número de vasos à esquerda. Então, é importante a gente lembrar, nos casos de MELAS, que a gente pode ter essa alteração meio cíclica, né, dos achados de imagem. Uma hora estando de um lado, e aí no exame seguinte está do outro lado. Aqui é a espectroscopia que eu já falei, com o pico de lactato. E a doença de Fabry, uma doença ligada ao X, também vai cursar com alteração de sinal da substância branca, isquemia, então a gente vai ter áreas de encefalomalácia, gliose, ex-vácuo, e é bem sugestivo dessa doença o sinal do pulvinar, né, aqui no pulvinar dos tálamos, esse hipersinal, que ele pode ser visualizado em T2, mas ele ainda é mais visualizado no T1. Nessa doença, a gente vai encontrar esses vasos mais alongados, né, enquanto em alguns a gente até já falou vasos mais tortuosos, aqui são vasos mais alongados, mais retificados. E, bom, a gente já falou, né, de todas as doenças que a gente ia falar hoje, levando em consideração o acometimento da substância branca, mas é interessante a gente lembrar também dos outros aspectos de imagem, né? Então, assim, macrocrania, quando a gente chega com o paciente com alteração da substância branca e macrocrania, para a gente até poder ir afunilando, né, nossas possibilidades diagnósticas, então a gente tem que ter isso na cabeça. As doenças que cursam com macrocrania são a doença de Canavan, Alexander, L2, a encefalopatia megalencefálica com cistos subcorticais e as mucopolissacaridoses. Já em se tratando de cistos, né, é importante também a gente lembrar, esses cistos, eles vão ter várias etiologias, né, eles podem ser os cistos aqui, como a gente vê na leucoencefalopatia megalencefálica, esses cistos mais nos polos temporais, mas já na acidúria glutárica tipo 1, não são cistos propriamente ditos, né, mas sim o alargamento das fissuras silvianas, o aumento desses espaços licóricos, perdão. Na síndrome de Labrune, que a gente já falou, são os cistos, né, juntamente com as calcificações, eles podem estar no centro semiovais, cerebelos, núcleos da base.
Nas mucopolissacaridoses, os espaços císticos são as dilatações dos espaços perivasculares, que a gente também já mencionou, como está sendo exibido nesse caso. E na doença da substância branca evanescente, que a gente também já explicou, né, seriam cistos periventriculares, que na verdade eles se dão pela cavitação da substância branca alterada. As que têm realce pós-contraste, né, a doença de Alexander e a leucodistrofia ligada ao X são aquelas que têm né, os achados que mais chamam a atenção, mas a gente tem que lembrar que a leucoencefalopatia cavitante progressiva, doença de Crabbe, Labrune, né, podem também ter algum tipo de realce ao meio de contraste, mas que a doença de Alexander se sobressai pelo aquele sinal que eu já falei da orelha de coelho, adjacente aos ventrículos laterais, a porção anterior dos ventrículos laterais, e a adrenoleuco, aquele padrão também de realce que eu já falei, delimitando as 3 zonas de Schellenberg. Calcificações também, muitas hipomielinizantes e desmielinizantes cursam, né, com calcificações, Labrune junto com cistos, Fabry, pulvinados tálamos, melas, doença de Lee, que eu não consegui trazer hoje, também devido à grande quantidade de doenças e de achados que a gente ia mencionar. Lembrar também das doenças que podem trazer restrição à difusão. Nessa primeira imagem, a gente tinha aqui uma doença da urina do xarope de bordo, mas lembrar que na hiperglicidemia não cetótica o aspecto de imagem seria exatamente o mesmo. E lembrar também que a doença de Crabbe, leucodistrofia metacromática e as mitocondriopatias, elas também podem apresentar restrição à difusão. Com relação às alterações vasculares, né, melas e Fabry podem estar bastante relacionadas ao AVC, AVE. MENX, o alongamento da tortuosidade dos vasos. As mucopolissacaridoses também podem ter alterações vasculares. O Aicardi-Gutierrez, que eu mencionei também, pode estar relacionado àquelas arteriopatias, né, estenoses, aneurismas e padrão moia-moia. E, na verdade, eu fiquei muito preocupada com o tempo, né, acabei acelerando e acabei acabando bem cedo. Essa foi a bibliografia utilizada. E é isso. Não consegui adentrar muito o assunto, preocupada com a hora, mas não sei, acho que corri, espero que tenha dado para entender. Então, Marina, foi muito bom, né? Deu para entender, sim. O objetivo da aula, né, obviamente, não é esgotar o assunto, né? Porque é muito extenso. Mas esse artigo, que é um desses artigos que a gente colocou, ele é bem interessante porque ele aborda as mais comuns, né? E que foi as que você falou aí, que segundo a estatística lá, se não me engano, no Reino Unido, 80% das leucoencefalopatias e 90% das leucodistrofias estão nesse grupo aí que foi comentado. Então, assim, lógico, dentro da raridade você vai ter que focar naquilo que é menos raro, né? E já é raro, né? Então, assim, tanto que a gente aborda esse doença como um grupo, né? Provavelmente muitas dessas doenças a gente nunca vai ver na vida, né? Só em aula, né? Mas como um grupo a gente provavelmente sim vai ver alguma delas, né? Todas não. É difícil, né? A não ser que você vá trabalhar num serviço de referência nessa área, né? E é muito interessante esse padrão. Eu gosto dessa abordagem exatamente que você fez nessas doenças, porque é o que a gente se depara na nossa vida, né? A gente vê padrões, então, a partir dos padrões, você fazer o diagnóstico diferencial, utilizando marcadores, né? Como você colocou, restrição de difusão, macrocefalia, calcificações, cisto, etc. Padrão anterior, posterior, subcortical, periventricular.
lembrar que quando você pega esses pacientes no estágio final, eles perdem completamente essas características, ficam tudo parecido. Então, importante também ressaltar que o exame tem que ser feito na hora, tem que ser feito precocemente. E o que mais? Espectroscopia, né? Espectroscopia não deu tempo de falar muito. Você falou aí hiperglicemia, né? Canavan, né? Que são os principais, né? Outra situação, fenilcetonúria, a gente consegue ver também, né? Jogo em laço, né? A gente vê lipídios. O que mais? São basicamente essas situações que a espectroscopia também pode ajudar. E é isso. Acho que você deu uma visão geral, né, do assunto. E juntando com a aula do Leandro, que focou também na parte fisiopatológica, né, das doenças. Então, acho que foi uma boa abordagem aí das leukodistrofias. Parabéns aí. Parabéns, Marina, foi excelente. Eu fui testemunha da preocupação dela com o tempo dessa aula e da forma de fazer. Eu acho que ela mudou essa aula umas 3 vezes, né? Mas mesmo sendo testemunha, eu achava legal porque ela ficava estudando e vendo artigo, aí fazia de um jeito, fazia do outro. Tenho certeza que ela foi a que mais aprendeu e ensinando para a gente, a que mais vai fixar. É um assunto complexo, é um assunto denso, né? Eu acho que para os R1s que viram a primeira vez com a aula do Leandro, essa abordagem inicial, já podem ter se assustado. Acho que o desafio é a forma de compreender e a forma de passar e de a gente criar uma ferramenta que a gente consiga aprender mesmo, né? Então, eu acho que tanto o Leandro como a Marina procuraram passar para a gente de a forma mais didática possível. Então, essa construção de definição, de padrões de mielinização, que a gente vai adquirindo de acordo com os marcos do desenvolvimento, com a noção de que até os 2 anos de idade a gente tem mielinizações ativas nessas localizações que, né, seguem paralelo a esses marcos de desenvolvimento. Criança senta, criança sustenta a cabeça, começa a falar, começa a andar. É a definição do que é uma hipomielinização, o que é uma desmielinização, como a gente consegue dar esse diagnóstico através da ressonância magnética de uma hipomielinização, de um retardo ou de uma desmielinização, fazer essa correlação com o sintoma clínico, né? Se a criança tem mais um déficit no retardo, se tem um sintoma, se tem convulsão, se tem espasmo, se tem sintoma mais motor, e depois a gente saber que não é a definição, né? Que não é só a mielina propriamente dita que está diretamente envolvida, mas você pode ter distúrbio de artrose, de micróglia, de vasculopatias, de neurônio, tudo isso levando a um envolvimento primariamente, predominantemente da mielina, mas não exatamente só dela, né? E depois a forma de apresentar, né? Então a Marina ficou em dúvida se apresentava como primeiro as doenças hipomielinisantes, a Pelizaeus, né, que é o seu grande representante, ou desmielinizantes, ou se ela apresentava como padrões, né, dicas de diagnóstico. Ela acabou fazendo as duas coisas, né, que ficou bem legal, tá? Eu acho que as principais doenças, apesar de raras, né, reforçando aquilo que todos os artigos dizem, que a gente falou na aula passada, elas são raras, mas o grupo não são tão raras. As principais doenças foram apresentadas, tá? Tanto que se cobra em prova, mas que eventualmente a gente possa ver ao longo dos 80 anos de vida. Pode ser que a gente veja umas 2 ou 3, né? E ele frisou, ela, como o Daniel colocou, ela colocou algumas coisas de espectroscopia. Então, se tem uma entidade que a espectroscopia ainda tem seu papel, né, são as doenças neurometabólicas e o metabolismo da criança. Então, além do que o Daniel citou, do que a Marina apresentou, você tem as deficiências de creatina, simplesmente você não vai ver a creatina, você tem as mitocondropatias como um todo, as MERF também. Então, a espectroscopia ela tem seu lugar nessa entidade. Toda vez que eu ver uma suspeição, né, especialmente uma criancinha pequena, um bebê, que você vai fazer com anestesia, faça espectroscopia, tá? Até porque a criança está sedada, você não vai voltar. Uma outra questão que a gente também tem que pensar, assim, com o desenvolvimento dos exomas, né?
acreditava-se que a radiologia, que a neuroradiologia ia perder seu papel. A criança tinha uma suspeita e, não, faz aí um teste genético, faz um exômetro, já vai ser dado o diagnóstico. Contudo, a gente sabe que é pouco acessível, é extremamente caro, e esses fenótipos radiológicos, essas dicas que a Marina apresentou, servem para, no mínimo, a gente colocar dentro de um funil de possibilidades diagnósticas. Então, você barateia um eventual estudo de exoma. Ao invés de você fazer um painel amplo, você estreita as possibilidades a partir dos fenótipos radiológicos, tá? Então, se você tem uma suspeita de uma criança com leucodistrofia, você vê lá, faz uma tomografia, não precisa nem uma ressonância, aí tem hiperdensidade no tálamo. A gente vai pensar em crabo, a gente vai pensar em gangliosidose. Por que eu vou fazer um exômetro para ver se a criança tem um Canavan, um Pelizaeus, né? Uma adrenoleucodistrofia? Então, você acaba barateando. Então, existe uma questão econômica também envolvida, tá? A sugestão, a recomendação, né, é que vocês revisitem sempre que possível esse tema, quer assistindo a aula, quer nos canais, né, YouTube, né, o próprio Leandro mandou para mim aí uma aula do homônimo dele, do Leandro Lucato, muito bacana também, de leucodistrofia. Então, você tem muito material sobre isso, tá? E aí, de novo, né, eu insisto sempre nessa tecla, isso tem que ser um mantra. Aprendizado também é repetição, tá? Então, revisitem, tá? Parabéns, Mariana. A aula foi rápida, mas foi muito proveitosa. Eu acho que você foi bem didática e você conseguiu construir de uma forma muito, muito lógica, tá? E apresentou as principais doenças, tá? E, querendo ou não, a gente teve 1h30, 1h40 só desse tema, né? Com o Leandro e com a Marina. Quem sabe se a gente não vai ter a leucodistrofia do adulto até o final do ano, né? Naquele artigo. Aí a gente deixa aí para decidir com o doutor Daniel, que é o nosso sênior da neuroradiologia aqui da São Carlos. Tá bom? Agora voluntários aí para apresentar o tema, viu? Voluntários. Aleatoriamente eu sugiro a Marina, mas a gente pode decidir depois. Não, mas já ficou certo, né? A gente vai marcar depois. Eu queria falar também, assim, que na hora de apresentar, a gente acaba esquecendo muitas coisas, né? Como, assim, eu ia falar que algumas doenças, como o Pelizaeus, ele tem, assim, uma apresentação muito típica, ele tem, a criança tem coreia, a criança tem nistagmo pendular, mas que algumas outras, a sintomatologia, ela não é tão sugestiva, né? E aí, nesses casos, a imagem ela é muito importante, sim. Tanto que ele fala, por exemplo, do 4H, né? Que seria o hipogonadismo hipogonadotrófico, que a gente só vai perceber na adolescência, e seria basicamente a hipodontia e a hipomielinização. Então, tem sim uma importância a imagem, né? O ideal é que seja feita muito precoce, porque também outra coisa que eu ia falar e esqueci era que realmente a via final de todas as leucodistrofias e todas as leucocefalopatias é uma atrofia e um acometimento mais difuso da substância branca, que aí, como o doutor Daniel já falou, né, fica muito difícil a gente diferenciar uma da outra. E aí tinha muitas outras coisas para falar, infelizmente não deu para trazer, né, eu pensava até que não ia dar tempo, mas as doenças do adulto a gente vai falar aí posteriormente, em outro momento. Obrigada a todos pela atenção. Bom dia. Muito bem. Boa semana, pessoal. Bom dia, bom dia.